Nosso querido Deus, muito obrigada, sim, por mais esse dia de sábado. Muito obrigada pela companhia das pessoas que estão aqui. São pessoas todas muito queridas. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude na fluidez desse estudo, para que nós possamos ter bem claro, as coisas de que estamos tratando hoje, ainda mais por ser um tema tão importante e relevante para os dias em que estamos vivendo. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e nos ajude também a exercer aquilo que o Senhor tem nos mostrado. No nome de Jesus, amém. Então, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Feliz sábado. Hoje, o tema do estudo é mulheres modestas. E para começar, eu gostaria de fazer a pergunta para vocês: o que vocês entendem como modéstia? O que é modéstia para vocês? Hum, Aqui no chat, a Lúcia colocou simplicidade e o Nilson colocou roupas. Vocês podem falar um pouquinho mais? Pode abrir o microfone, gente, falar. Gisele, você pode abrir o seu microfone? Bom dia para todos. Então, sempre quando vem a palavra modéstia, né, para a gente que é assim da religião, a gente pensa em uma pessoa recatada, com hábitos simples, uma mulher que não busca se destacar, assim, chamar atenção, uma pessoa discreta. Acho que mais ou menos por aí. Tá, então vamos colocar aqui. Mais Não alguém? arrogante, uma pessoa não arrogante, né? Uma pessoa que não é arrogante. Se vocês puderem habilitar para mim, por favor, a função de quadro branco aqui no Zoom, eu agradeço, tá? Então, falou que é uma pessoa, né, simples, que não é arrogante, uma pessoa discreta. Deixa o pai ver. Me dá um minuto. Então tá, gente. Então, agora eu gostaria que vocês me dissessem o que seria o contrário de modesto, né? Aqui no chat vocês colocaram simplicidade, o Nilson colocou que tem a ver com as roupas, uma pessoa simples, discreta, com uma atitude não provocante e uma pessoa comedida. Vocês acham que isso é bom ou ruim? Eu acho que depende do contexto, né? Uhum, sim. Porque muitas vezes, uma mulher modesta, a gente tinha como uma mulher que sempre vivia meio que à sombra do marido, mesmo quando ela fazia algo bom, ela não buscava, assim, mostrar que é ela que fez, enfim, assim. Tá. Sim, eu acho que é bem válido isso que você está dizendo. Isso é um problema, mas a gente está um passo antes. Eu perguntei o que é modéstia de maneira geral. Não estou perguntando o que é uma mulher modesta, eu estou perguntando o que é modéstia. Gabriel, Oi, bom dia. bom dia. Então, é justo por aí que eu acho que a resposta seria depende, né? Porque a sociedade tem expectativas diferentes, quando se trata da mulher e quando se trata do homem. Não, uma coisa que é esperada da mulher não necessariamente visto como qualidade quando se encontra no homem. A modéstia, sei lá, no homem, talvez pode ser visto como positiva, mas é mais cobrado uma postura de liderança e forte, de mostrar, né, sei lá, seu potencial.
de líder, o que seja. Então, há um desequilíbrio assim, nessa questão de modéstia. Sim. Tá, vocês são bem apressadinhos, né? Já estão problematizando tudo. É, Porque, na verdade, o que eu queria mostrar inicialmente, a modéstia de maneira geral, né? De ser simples, de ser discreto, né? De tudo isso que a gente entende como modéstia. E o que vocês estão me mostrando é como, essa modéstia pode ser boa ou ruim, dependendo do contexto. E vocês já estão trazendo para o contexto o mundo em que a gente vive, em que a nossa sociedade valoriza é, essas características de modéstia na mulher, mas no homem se esperam outros tipos de comportamentos e de características. Rayane, está com a mão levantada? Sim, Carol, eu não sei se o que eu vou falar vai estar certo, mas o significado da modéstia, tanto para homens quanto para mulheres, assim, no geral, parece ser algo que é bom, porque se a gente pesquisar o contrário, o oposto de modéstia seria a pretensão, a vaidade, soberba, vanglória, orgulho e snobismo. Então, dá a entender que a, a modéstia é algo bom como característica que um ser humano pode ter. Sim, exatamente. A modéstia é algo bom, né? Tanto que se a gente for ver na Bíblia, a gente tem diversos exemplos e encorajamentos para que nós sejamos pessoas modestas, né? Por exemplo, se a gente abre lá a Bíblia em Colossenses 3:12. Vamos abrir. Alguém tem aí? Eu tenho aqui o texto. Colossenses 3:12 diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, internos, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Obrigada, Gabi. Então, a gente vê aqui que a Bíblia está exortando a gente a ter humildade, que é um desses sinônimos, digamos assim, que vocês citaram da modéstia. Tem outro versículo, Gálatas 6:14. Diz assim: Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou então, Filipenses 2:8. O que é que diz Filipenses 2:8? Quem pode ler para a gente? Eu posso. É. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, assim, a gente vê. Gabi tem aí Números 12:3. Você quer ler para a gente, por favor? Sim. Sim, era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Pronto, obrigada. Então a gente vê aí a mansidão, a humildade, o exemplo de Jesus
que não tomou como importante a posição que ele tinha, mas ele deixou tudo que ele tinha para vir até aqui e morrer por nós. Então a gente vê que uma modéstia é alguma coisa boa e que Deus, né, a Bíblia exorta a gente para isso, tá? E a gente vê aí o exemplo que esse versículo trouxe, Moisés era muito manso, né? Essa mansidão relacionada com modéstia que está sendo aplicada a um homem. Então, até aqui a gente consegue ver que a modéstia, ela abrange muito mais do que simplesmente o comportamento de uma mulher, né? Então, não se refere somente a mulheres, mas deveria se referir a mulheres e a homens. Mas por que eu quis falar sobre esse tema com vocês hoje, né? Porque eu estava escutando um podcast secular mesmo, normal, de uma mulher que tem 30 anos, né? Ela tem 30 anos agora, se chama Lela Brandão, e ela tem um episódio chamado Mulheres Modestas. E nesse episódio, ela fala sobre o problema de ser uma mulher modesta no mundo em que a gente vive. Então, assim, acho que vocês já falaram um pouquinho de por que poderia ser problemático, diferentes contextos no mundo em que a gente vive, a valorização dessas características na mulher e não no homem. Então, a gente, né, tem que pensar em por que esse assunto é trazido por ela, relacionado a mulheres e não relacionado a mulheres e homens de maneira geral, né? A Rayane já falou para a gente um pouco do que seria o contrário de ser modesta, né? De ser modesto, de ser soberbo, metido, arrogante, presunçoso. Então, são características que a gente realmente não quer ter, né? Que a gente não valoriza. Porém, dentre os antônimos de modéstia, eu também encontrei, por exemplo, autoconfiança, autoconfiante e seguro de si. E isso aí já entra um pouco no problema que a gente está encontrando, né? Então, eu queria trazer para vocês 3 definições que eu encontrei no dicionário simplesmente procurando no Google. Quando eu fiz esse estudo, primeiramente eu apresentei em inglês, então eu procurei em dicionários em inglês. Mas o primeiro, ele é desse daqui, ó. Dictionary.com. Dessa página dictionary.com, tá? E diz assim: a qualidade de ser modesto, ausência de vaidade e jactância. A gente já falou sobre isso e nós já lemos também alguns versículos da Bíblia que mostram que a modéstia se refere a essas diferentes esferas, né? Desculpa. Tanto homem como mulher, e que é uma coisa boa e que a Bíblia nos exorta a isso. Porém, agora a gente vai para as 2 definições que são mais problemáticas e muito fáceis de encontrar. A definição de número 2, eu vou passar para vocês agora. Diz assim: se uma pessoa, especialmente uma mulher, demonstra modéstia, veste-se e comporta-se de forma a evitar provocar sentimentos sexuais em outras pessoas. Agora, como eu sei que vocês já estavam querendo com muita vontade de problematizar, eu queria que vocês me falassem, assim, em tópicos, que problemas vocês encontram nessa definição. Eu vou repetir a definição porque às vezes lendo só uma vez fica mais difícil. Mas eu vou colocar a definição no chat também para vocês poderem ler. Rapidinho. Aqui. Essa definição é do dicionário Collins, tá? Se uma pessoa, especialmente uma mulher, demonstra modéstia, veste-se e comporta-se de forma a evitar provocar sentimentos sexuais em outras pessoas. Que problemas vocês encontram nessa definição? Liberdade, né? Liberdade também.
liberdade, vou pedir para vocês levantarem a mão e aí a gente organiza. José, você quer falar novamente? A liberdade, né? Você tem o direito de se vestir como quiser, independente, né? Agora, se eu estou com o olhar, o pensamento em outras coisas, aí claro que a culpa não será minha, mas claro que a vestimenta, você tem que se vestir mesmo com modéstia. Mas não quer dizer que você não possa, né, no contexto do mundo de hoje, você botar uma roupa que não seja tão decente e a pessoa querer abusar de você. Não é por aí. Eu Obrigada. gostaria, Carol, pode falar? Fala, Rose. Eu acho que tem vários problemas aí. Um deles é já deixar claro que a mulher é vista como um objeto sexual. Quando diz, né, sobre evitar que essa provocação, né, tipo sexual, que eu entendi bem o texto, e esse olhar de submissão e que a mulher é um objeto sexual. Sim, também. José, o seu microfone está aberto, tá? Eu já fechei. Quem mais gostaria de falar? Vou pedir para vocês levantarem a mão, tá? Lara, aqui o Pedro, Pedro. eu tem vários problemas, mas eu queria dizer um que de certa forma deixa claro desde o início que modéstia é só aplicada para a mulher de forma muito especial. Seria um dos problemas. Tipo, ela quem de forma mais especialmente se aplica essa palavra. E é muito assim, né, no mundo, como você pensa. Exatamente, no mundo, né? Como você disse. E não somente dentro de um ambiente religioso, no mundo inteiro. Quem mais? Tá. Então, assim, outra coisa, a Gisele colocou, a mulher é vista como responsável de impulsos sexuais e reações masculinos. Exato. Então, esse também é um problema dessa definição. E essa definição, ela também guia a gente para ver como a modéstia, ela se refere tanto à vestimenta, né, como também ao comportamento. Então, a gente vê aqui dois campos, né, em que a modéstia pode estar envolvida. Gabriel. Sim, é só para acrescentar aqui também, há uma inversão, né, do papel de responsabilidade, né? Tipo, o homem é colocado como vítima, né? Como presa, né? Como que não pode se defender contra essa atração, né? Já que a mulher não se veste modestamente, né? Então, o que ele pode fazer? Né? Ele basicamente é, se vitimiza, né? Nessa narrativa. Sim. Rose. Seguindo aí o raciocínio do Gabriel, é como se a modéstia ela só precisa existir por causa da mulher, para a mulher, né? Ela não, a modéstia ela é exigida da mulher e a gente não vê esse tipo de exigência ou enfim, para homens, né? Sim, exato. Tá. Então, com essa definição, a gente vê, né? A Carla colocou aqui, muitos atrelam o valor da mulher pelas roupas que usa. Então, assim, vamos falar um pouco sobre vestimenta, né? Já que essa definição traz sobre o modo de vestir e o modo de se comportar. Sobre a vestimenta, quando você coloca no Google modéstia cristã, quem tiver aí no computador, eu vou pedir para vocês colocarem aí no Google. Modéstia cristã.
E aí, vocês me dizem o que que vocês vão encontrar, o que que vocês veem quando vocês colocam modéstia cristã no Google. Alguém fez? Rose, o que que você encontrou? Carol, que logo de cara, quando coloquei, apareceu como é, é, como se vestir, o que é modéstia cristã e como se vestir apropriadamente. Tá, obrigada. Né? Gabriel, o que que você encontrou? Olha, o primeiro resultado é de um site chamado viaevangelica.com.br. Diz assim, é estar de acordo com os padrões morais e também éticos impostos pela sociedade. A modéstia se aplica nas atitudes e também na maneira de vestir-se. Uma pessoa modesta não está preocupada com extravagâncias, etc. Do lado tem várias fotos aqui de mulheres, né, de saia longa e cabelo comprido. Uhum, sim. Rose, se você for agora com essa busca que você fez, você colocou no geral, né? Coloca agora nas imagens para você ver o que você encontra. A Carla colocou: olhei as imagens, vi estereótipos da mulher crente estilo Assembleia de Deus. Olha, exatamente o que a Carla falou, que eu encontrei. São mulheres com roupas até o cotovelo, saias bem longas, mas estou vendo, tem uma coisa interessante também, é que essas mulheres são mostradas com a cintura bem fina, né? Tem um certo padrão também, né, de beleza, pelo menos aqui nas fotos, né? Sim, obrigada. Então a Gisele colocou aqui também. Em Modéstia Cristã, ela só encontrou mulheres. Parece que não se aplica a homens, né? Somente mulheres. E se a gente vê, embora a definição, né, fale sobre a moralidade, não se preocupar com extravagâncias, o que que a gente vai ver se a gente procurar nas imagens? São mulheres de saias longas, de vestidos longos, que estão com decote até aqui, mas uma roupa bem acinturada, um cabelo bem grandão, e às vezes algumas usam até umas unhas bem grandes, com brilhos e tal. Às vezes algumas bem maquiadas, com um salto. Então, assim, existe uma definição, mas a gente vê que por uma cultura cristã, também existe aquele estereótipo do que deve ser uma mulher modesta, certo? Então, a gente vê como que Babilônia, né, que a gente entende como que Babilônia traz verdade misturada com mentira, certo? Se tornando uma mentira completa. E que a gente tem que Babilônia, né, tanto nesse quesito também de modéstia, também traz as suas mentiras, né? As pessoas do mundo que olham para pessoas de igrejas que deveriam representar o caráter de Cristo, olham para o que eles definem como modéstia e falam assim: nem pensar, isso não faz sentido realmente, né? Então a gente vê como existe também engano no que se entende como modéstia, tanto no mundo como dentro das igrejas. Assim, mundo de modo geral, né? Seja dentro da cultura religiosa ou dentro da cultura do mundo mesmo. Tá, aqui no chat vocês colocaram que são como um reforço dos padrões impostos pela sociedade, Gisele disse. E o Gabriel colocou, não vi uma imagem de homem. Aliás, uma de um homem explicando o que é. Então, tá bom. Vamos continuar então. Quando se trata de roupa, a gente vai lá em 1 Timóteo 2:9. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 2:9.
Quem pode ler para a gente, por favor? Eu vou ler. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Obrigada, Raiane. Então, embora a modéstia se aplique a todos, como nós vimos, né, a verdadeira modéstia que Deus propõe para a gente, esse texto ele está focando nas vestimentas de mulheres, né? E logo, se a gente seguir a leitura, ele também vai abordar o tema da fala e do comportamento. Você poderia continuar lendo para a gente, Raiane, até o versículo 12, por favor? Sim, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Obrigada. Então, aqui no contexto da modéstia, a gente vê como também no mundo, na cultura cristã, né, e também na cultura do mundo, acaba que isso também termina se prevalecendo, né? Por mais que não tão abertamente em algumas culturas, a gente vê que ainda existe algo velado disso. Eu posso explicar um pouco mais. Mas, que problemas vocês conseguem enxergar que esses versículos poderiam trazer para nós hoje em dia? Vou pedir para vocês levantarem a mão, tá? E falarem. Renilde, por favor. Carol, a gente vê bem, né, falando sobre a submissão, né, que pode ser um grande risco, né, porque tudo depende, né, como a gente já viu, e a submissão, quando a gente vê sobre a igualdade, a gente vê que é bem delicado isso, como colocar essa submissão, se é que deve haver uma submissão, né? Quando a gente fala de igualdade. E fala de se calar, né? A mulher sendo sábia em se calar. E tudo que nós temos aprendido é que nós devemos nos informar para podermos falar, reagir, né? Nós sabemos de quantas mulheres pelo mundo sofreram, infelizmente ainda vão sofrer por não conseguir se expressar, né? Diante de todas as atrocidades, né? A gente pode colocar assim, que acontece com a mulher por ser vista como um objeto. Então, se calar, ele é bem sério, e isso começa desde a tenra infância, né? E perpetua muitas vezes na própria família, né? Esse calar é como uma faca cortando todo o sentimento, toda a força. Então, hoje, tudo que nós temos aprendido é que nós devemos nos instruir para não nos calarmos, nem por nós, nem pelas outras mulheres no mundo. Obrigada, Rê. Gael. É isso, como que a Granil estava dizendo. Para mim, eu estou vendo o grande problema isso é tudo está foco na mulher e a mulher tem que ser em silêncio. Então, todo o grande problema aí. Então, quando o homem vê isso, eles põem. Então, é isso que a Bíblia está dizendo.
Então, Ranil basicamente disse as maiores coisas que eu quero dizer, mas a foco é só no mulher. E para mim é assustador também, nós temos que ficar em silêncio. É isso só eu quero dizer, Carol. Exato, obrigada. Eu lembro uma vez, eu acho que já contei para algumas pessoas aqui, eu não vou expor as pessoas da minha família, mas alguém da minha família, né, pegou um livro Grande Conflito. Alguém da minha família tinha criticado a Ellen White. E outra pessoa, então, veio com todo o orgulho adventista e falou assim: pega este livro, O Grande Conflito, e veja se existe alguma contradição com a Bíblia. Eu te desafio. Você lê ele todinho e você me fala se tem alguma contradição com a Bíblia. Aquele intuito de dizer assim, não, essa pessoa vai ler o Grande Conflito inteiro e vai se arrepender de tudo que disse e vai ver o quanto que o espírito de profecia é maravilhoso e está em concordância com a Bíblia. Aí a pessoa pegou o livro e falou assim, já encontrei, entregou. E a pessoa número um ficou assim, tipo, por quê? Ué, na Bíblia não tá falando que mulher não pode falar e não pode ensinar? Esse livro foi escrito por uma mulher. Então, assim, o quanto que a gente pode ser. A gente pode. Ai, gente, eu perdi a palavra agora. Mas é como que a gente diz uma coisa e faz outra, né? Tipo, a gente aceita Ellen White para ser líder e profeta, mas, por outro lado, as mulheres têm essa hipocrisia, né? A gente continua vivendo com esse mesmo modelo que Paulo deu ali na Bíblia, de que as mulheres devem ficar caladas. E embora a gente veja que na igreja, por exemplo, as mulheres falem, a gente ainda tem muita resistência, por exemplo, de aceitar a liderança de uma mulher, de realmente escutar o que uma mulher está dizendo, sem menosprezá-la pela sua voz ou pela sua aparência, né? A gente ainda tem muita dificuldade em realmente, como mulher, contraditória, essa era a palavra que eu estou procurando, Mara. A gente tem muita dificuldade de, como mulher, também se impor e colocar limites. Isso é um problema muito grande. E eu acredito que quem tem essa experiência sabe do que eu estou falando, o quanto é difícil, de quando a gente diz um não, de que quando a gente se posiciona, depois como que aquilo ali dói, como você sente que você está sendo uma pessoa muito ruim por estar fazendo isso. Obrigada, Cris. Então, vamos continuar. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Brevemente? Então, assim, Então, a gente. desculpa, Carol. Sim, Desculpa, eu deveria ter levantado a mão. Mas me veio à mente, assim, quando se juntam, então, todas as características culturais desfavoráveis, vamos colocar assim, é ainda pior, né? Quando é preciso ter respeito, quando uma mulher tem que impor pelo respeito, sendo ela uma mulher negra, fora dos padrões físicos que se espera na cultura de hoje, independente da idade. Aí colocamos sobre isso também a idade, né? Porque já, é como se já estivesse pré-definido que uma mulher madura não dá para ouvir muito tempo. Ai, fala demais, ou ai, não, demais. Talvez você vai encontrar em uma situação uma mulher, ainda sendo difícil para a mulher mais jovem, porque tem também a coisa difícil para a mulher mais jovem, para a mulher madura, né? E mais ainda se ela estiver fora dos padrões que a cultura cultua. Então, é aí que é mais difícil ainda. A gente ouve muitas piadas sobre isso, né? Inclusive, quando a gente teve aí na Escola dos Profetas, né? Nesse último período que a gente teve com a Tamina, a gente viu muito sobre isso.
Eu, pessoalmente, também tive experiência com isso, como que isso está incrustado em nós como pessoas. A gente precisa ficar muito atenta para não deixar isso aflorar, porque é quase que no automático, em muitas situações. A gente acaba até fazendo, entre aspas, porque não é engraçado, tentando fazer graça de outra mulher, né? Tanto que a gente ouve os jargões ou essas piadas, tanto que a gente já ouviu, acaba a gente reproduzindo isso, então a gente tem que ficar muito atenta com com essas características, né, que a cultura impõe e que nos faz muitas vezes ao primeiro olhar não respeitar, ainda que seja que nós não venhamos a ofender essa pessoa com palavras, mas às vezes na nossa expressão e no nosso próprio pensamento, a gente diminui essa mulher por não estar no padrão. Sim. Obrigada, Rê. Gente, então a gente vê algumas das dificuldades, né, que a gente encontra com esses versículos e a interpretação que o mundo cristão lá fora faz, né? E, então, para o cristianismo existe, né, assim, tanto um predomínio masculino mais claro, mais evidente, e eles também olham para modéstia cristã como vestimenta e vestimenta para não atiçar, né, pensamentos sexuais no homem, né, levando a gente a relacionar a mulher com a necessidade de santidade, como aquele padrão, né, de Maria, que a mulher deve ter, e como existe uma cultura cristã, né, de Babilônia, de mostrar o que é a modéstia. Tá, mas a gente também tem outras coisas para falar sobre isso, né? Fora da cultura cristã, no mundo. A gente tem que lembrar que a função da mensagem do terceiro anjo, né, uma das funções é proclamar, do terceiro anjo não, dos três anjos, né, a mensagem dos três anjos, uma das funções é proclamar a queda de Babilônia. Em 2022, com as apresentações da Anciãtés, a gente viu que a gente já não está mais lidando com uma união entre igreja e Estado na nossa história. Mas, em vez da igreja, a gente teria a cultura e o Estado. Então, a cultura, seja ela, né, religiosa ou não, está desempenhando o papel de Babilônia no mundo. Então, embora a cultura cristã apoia a submissão das mulheres e esse recado que é prejudicial à saúde, né, mental e até física das mulheres, essa cultura cristã apóstata com suas mentiras, nós sabemos que o cristianismo ele não é responsável por toda a submissão feminina no planeta, né? Uma vez que esse problema é um problema que atravessa fronteiras de países e de religiões também, né? E a cultura do mundo em que a gente vive é assim. E Paulo estava falando sobre a influência disso. Ellen White também estava falando sobre a influência disso, embora ela mesma estivesse em contradição com o que Paulo estava pregando, né? E eu acho que isso tudo já deve estar bem claro para todo mundo, eu só estava fazendo uma pequena revisão, tá? Então, para expor esses pecados de Babilônia, de que a gente precisa para poder expor esses pecados de Babilônia? Que a cada dia mais a gente está entendendo mais, né? Essa maldade no mundo em que a gente vive. Uma das coisas que a gente tem que fazer é aplicar regras de parábolas. E como numa parábola a gente precisa entender as coisas naturais para alcançar as coisas espirituais. E quanto mais a gente conseguir discernir a dinâmica dessa vida em que a gente vive, mais a gente vai ser capaz de desmascarar Babilônia. Então, a gente precisa desmascarar Babilônia porque Babilônia atua como se fosse boa. É realmente muito atrativo, né? Essa ideia de sei lá, de uma família em que o homem é aquele provedor da casa e a mulher é aquela que só fica bonita, que fica preparando tudo dentro da casa, a comida, a dinâmica, as festas e tudo.
E aí, tipo, eles pintam essa imagem como se fosse uma imagem boa, mas cada dia mais, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo o quanto isso é problemático. E realmente, tipo, você tem aquele sentimento de que, eu busco isso na minha vida, que romântico, que bonito. Mas, por outro lado, você também consegue enxergar as marcas que esse modelo de patriarcado já deixaram na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então a gente vê como isso na prática não é saudável, né? E também não é como Deus esperaria que as coisas fossem. Então, assim, Babilônia pinta essa cultura como se fosse algo bom, mas a gente tem que desmascarar Babilônia, né? É assim que Babilônia cai, através das 3 mensagens angélicas que o povo de Deus dá, né? Então, esse versículo, né, segundo o qual as mulheres devem aprender em silêncio, em plena submissão, né, de 1 Timóteo, ele leva também às nossas últimas definições do que é modéstia, que eu encontrei aqui no dicionário. Gabriel colocou aqui no chat, lembrei daquela situação que aconteceu esses dias, de alguém filmando a Dilma no avião, entrando na cabine da primeira classe e a questiona. Vocês viram? O sucesso dela incomoda as pessoas. Sim, nessa situação, alguém pergunta por que que ela está na primeira classe, mas também tem uma questão política, né? E ela responde: claro, eu sou uma presidente de banco, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Gabriel? Não, assim, realmente era só isso. Eu acho que já falei por cima. Sou diretora de banco, querida, né? Contesta, né? Querida. Mas assim, eu não sei se o mesmo questionamento seria feito a um homem, talvez pela questão de ser esquerda, né? Mas certamente ela é alvo, né? Há anos. Acaba que ela está muito mais exposta a todo tipo de crítica, né? Tá. A terceira definição é essa aqui. Do Cambridge. E tem 2 definições aí. A primeira do dicionário Cambridge e a segunda do Merriam-Webster. Quem pode ler para a gente, por favor? Tá no chat. Eu posso Tá, eu ler, vou... Carol, uma. Tá, obrigada. Tá, do Cambridge. A tendência de não falar sobre ou tornar óbvias suas próprias habilidades e realizações. Merriam-Webster, né? Propriedade no vestuário, discurso ou conduta. A qualidade de não ser demasiado orgulhoso ou confiante em relação a si próprio ou às suas capacidades. Como que você resumiria em um título esse outro aspecto da modéstia que você acabou de ler? Ali da parte do Cambridge, mais uma vez, né, você se calar. Não se vangloriar. Vamos colocar assim. Do Webster, não se vangloriar eu colocaria. Ou mesmo, se a gente quiser ser um pouco mais sensível, você não poder revelar a sua capacidade verbalmente. Isso. Eu acho que tem mais a ver com isso, porque quando a gente fala de se vangloriar, eu não sei, mas pelo menos, eu não sei se seria essa a definição, mas com essa palavra vangloriar, eu penso em alguém que está ali se exaltando, né? Mas aqui a definição que ele traz, ele está falando sobre
sobre reconhecer as suas habilidades e as suas Uhum, realizações, né? uhum, Tipo, eu falar assim, ah, eu cozinho bem, nossa, eu uhum, realmente, sei lá, eu dirijo bem, eu aham, consegui, sei lá, eu sou boa no meu trabalho, né? Eu consegui fazer uma apresentação sim, legal, eu fiz um texto bonito, eu aumentei o meu peso na sim. academia, né? Coisas assim. É, Obrigada. Outra coisa que o Gabriel falou assim, ah, eu sou diretora de banco, querida, né? Então, assim, na nossa cultura, muitas vezes, quando você recebe um elogio, por exemplo, nossa, que linda sua roupa, o que que a gente fala? Ah, menina, isso aqui foi tão baratinho. Ou então, tipo, ah, isso aqui já tá velha, tá rasgada, já tem tanto tempo que eu tenho ela. É tipo um código de conduta que você tem que seguir para ser uma mulher que tá ali agindo, não é? Nas nossas culturas, quando você vai para um país ou outro, você vê que as pessoas se comunicam de determinada forma. Para você ser uma mulher, né? Uma mulher que tá ali com outras mulheres, você tem que ficar se diminuindo. Tipo, ah, mas eu não sou tão linda é você. Não é assim que a gente faz? É, é a questão de a gente também não reconhecer aquilo que é bom. Tipo, nossa, como você tá bonita, obrigada! Nossa, que roupa legal! Nossa, obrigada, eu gosto muito dela. Tem tanto tempo que eu tenho ela, eu não paro de usar, sabe? Na verdade, esse podcast que eu tinha mencionado para vocês no começo tem a ver com isso. É sobre abordar essa questão de a tendência que as mulheres têm de enfraquecer, de diminuir as suas conquistas para elas serem simpáticas, para elas serem agradáveis, né? Porque quando uma mulher fala, tipo, ah, eu sou boa nisso, a gente já vira o olho e fala assim, nossa, se acha, mó chata, né? Então, todo esse podcast, a Carla colocou, é uma forma de sobreviver na selva de pedra. É verdade, né? É, Às vezes a gente também tem que saber se comportar frente a pessoas que realmente não sabem valorizar o que é do outro, né? Por isso que a gente também tem que ser portos seguros para as mulheres que estão à nossa volta, para mulheres e homens, né? Mas eu falo assim, mulheres, porque muitas vezes a gente tem mais facilidade de reconhecer aquilo que um homem faz bem, né? E às vezes a gente deixa de lado aquilo que as mulheres fazem bem. Então, assim, esse podcast, ele começou quando uma funcionária da empresa que essa moça tem, a Lela Brandão, ela tem uma empresa. E uma dessas funcionárias estava apresentando os resultados que foram acarretados por ideias que ela tinha implementado na empresa. E esse resultado tinha impactado vários setores da empresa, né? E durante a apresentação, ela estava falando o tempo todo: isso foi feito, isso foi implementado, isso foi melhorado. Aí teve um momento em que essa dona da empresa ela falou assim: olha, peraí, gente, vocês não estão entendendo. Ela fez isso. Por causa da ideia dela, nós estamos tendo resultados tão bons na nossa empresa, certo? Vocês já passaram por alguma situação assim? A Rayane colocou aqui no chat. Já experimentaram a situação de elogiar alguém? Você é lindo, linda? E a pessoa dizer, eu sei, e automaticamente as pessoas pensam que essa pessoa se acha e é arrogante? Vocês lembram de mais alguma situação? Oi, Carol. Oi, Pode falar? pode. Então, às vezes, assim, por exemplo, meu esposo, ele mexe com fazendo móveis e tudo mais. Então, mas eu não sou a peça principal, mas eu tô sempre auxiliando, né? Aí, muitas vezes, assim, ao ele contar, ele acaba falando, assim, muitas vezes nesse processo de aprender a me incluir, ele acaba falando assim,
Ah, eu fiz isso. Aí eu vou e me coloco. Não, eu também ajudei, eu também fiz, nós fizemos. Então, às vezes as pessoas olham assim para mim assim como, tipo, o que que ela tá fazendo? O que que ela tá falando? Tipo, como se eu estivesse me exaltando. Mas agora eu acho muito importante eu frisar que eu também participei, eu também estava lá, eu também doei meu tempo para aquilo ser construído. Então, é estranho para a gente, mas a gente precisa se autoafirmar nessas questões, né? Uhum, sim. Eu lembro também de algumas vezes, assim, né? Tipo, dentro de uma casa, de uma família, né? E chega uma visita, e aí o homem fala: Não, porque aqui em casa nós temos comidas muito boas, sempre tem essas comidas maravilhosas que nós fazemos, né? Tem essas coisas aqui que nós, isso e nós aquilo. E eu lembro que eu fiquei pensando, cara, essa pessoa nunca faz a comida. Sempre é a mulher dele que faz, sabe? É uma questão. E esse nós, ele pode ser problemático no sentido de você se incluir em algo que você não fez, sem reconhecer aquilo que uma pessoa realmente fez. Ou então, acontece muito com nós mulheres, quando você tá com outras pessoas, né? Tipo, você faz tudo sozinha, mas você fala, nós fizemos tal coisa. A gente tem muito mais a tendência de incluir as outras pessoas no processo de alguma coisa que foi boa, mesmo que você tenha feito tudo sozinha, porque a gente não tem coragem de dizer eu fiz isso, porque sou muito arrogante e ninguém gosta de mulher arrogante. O que que vocês acham? Bom, tem um estudo, né, que esse estudo ele apareceu em alguns livros. Não sei se aquele Down Girl também que tem ele, alguma coisa assim. Mas tem um estudo da Columbia Business School, a escola de negócios da Columbia, em que o mesmo currículo foi apresentado como sendo de pessoas diferentes, né? Tipo, grupos diferentes de pessoas receberam um currículo. Desculpa. Essas pessoas receberam um currículo feminino e um currículo masculino com as mesmas atribuições. Entitled, o Gabi falou aqui. Obrigada. É, Só que esse currículo era de uma mulher, mas um deles recebeu o nome de João das Graças. E outra mulher foi um nome de mulher mesmo. E os participantes dessa pesquisa, eles tinham que avaliar esses currículos, né? Então, embora os dois currículos apresentassem competências semelhantes e eles pudessem reconhecer, falar assim, olha, realmente essas duas pessoas elas têm a mesma, digamos, o mesmo estudo, né, a mesma experiência de trabalho, mas quando eles eram questionados sobre a personalidade que eles imaginavam que essa pessoa tinha, eles diziam que o homem era alguém simpático, um bom líder e um bom colega de trabalho, enquanto a mulher era vista como alguém agressiva, egoísta e alguém com quem eles não gostariam de trabalhar, né? Então, isso é uma tendência, é um viés que existe na nossa sociedade, né? E os efeitos, né, que isso pode ter é justamente isso, de que as mulheres acabam se limitando para serem apreciadas. Existe essa preocupação de que se as pessoas vão gostar ou não de mim. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Todo mundo quer que as pessoas gostem, né? De nós, de si. Então, assim, os efeitos disso, além de a mulher acabar se limitando, né? Como a Carla disse aí, é uma forma de sobreviver na selva de pedra, a gente também acaba não conseguindo reconhecer nunca aquilo que a gente faz de bem. Então, assim, a diferença que existe, mesmo que se for para a gente dizer para nós mesmos, tipo, nossa, eu fiz isso bem, como isso faz uma diferença na autoestima de alguém, né? No amor que a gente tem, tanto com relação a nós, como nós também vamos nos permitir enxergar as outras pessoas que estão à nossa volta,
né? E outro efeito que isso pode trazer é que você pode se esforçar muito, por exemplo, dentro do seu trabalho e dar brecha para que outras pessoas acabem levando, né, o prêmio por algo que você fez, né? Seja por sua ideia, seja por algo que você disse e que não foi apreciado, e aí logo alguém, tipo um homem depois toma fala e ele recebe os louros por aquilo ali que você disse. Isso acontece muito, e tem vários livros que mostram isso. Agora, eu queria só fazer uma última pergunta para vocês, para a gente ir finalizando o nosso estudo, tá? Tendo em vista, né, tudo que nós falamos sobre modéstia, né? A gente falou sobre a modéstia ser algo bom, algo que vem de Deus, e a gente viu também como Babilônia torceu essa modéstia, né? Tanto dentro do mundo religioso como fora disso, que a modéstia ela se relaciona com a vestimenta, mas também se relaciona com a nossa forma de nos portarmos. A gente viu como a modéstia também tem a ver com o reconhecimento daquilo que a gente faz, né? E também como que, né, enfim. Tendo tudo isso em vista, né, que a gente falou hoje, como vocês acham que a gente pode manter a modéstia no mundo em que a gente vive hoje, no nosso tempo? Que soluções vocês encontram para esse problema da modéstia? Eu queria que vocês falassem. Sem medo, porque aqui a gente está só. É nós aqui. Somos todos de casa. Gabriel. Eu creio que é, é uma maneira de ajudar, né, são as outras pessoas, né, outras mulheres e homens também, de empoderar a pessoa em questão, né, de reconhecer, né, as conquistas, o qualidades, o que seja, né, e falar, né, quando tem oportunidade, e não apenas pensar, né, e realmente fazer um esforço, né, de enxergar o bem e reconhecer isso como tal, né? É isso. Sim. Então, uma coisa é reconhecer quando as pessoas fazem coisas boas, né? Reconhecer as conquistas dessas pessoas. Rê, o que que você diz pra gente? Em primeiro lugar, uma boa profissional, um bom profissional para se conhecer, para começar a entender da parte psicológica. Enquanto mulher, nós sabemos que isso é fundamental, é preciso para todas as pessoas, sim, mas enquanto mulher, é muito, muito importante. O autoconhecimento, né? O que mais vocês me dizem aí sobre que soluções que como é que a gente consegue ser modesto no mundo em que a gente vive hoje? Como é que a gente pode promover a verdadeira modéstia? Eu passei esse estudo em outro lugar também. Eu passei esse estudo para o grupo lá do Reino Unido, algumas semanas atrás. E eu lembro que a Emma, ela falou, eu perguntei, né, como que a gente poderia viver a verdadeira modéstia, e ela falou assim, bem claro, indo contra o espírito de profecia e a Bíblia. Ah, tipo assim, a gente realmente tem que falar, a gente tem que ensinar como mulheres, né? A gente tem que. Não fala assim em contra, mas a gente está em contradição, se permitir estar em contradição com sabedoria, entendendo, né, do que realmente Deus nos propõe como modéstia, mas também saber se levantar e entender as coisas para o nosso tempo. Outra coisa que a gente pode fazer
é que, quando a mulher estiver falando, a gente conseguir respeitar o tempo de fala dessa mulher. A gente pode mudar o nosso comportamento entendendo, né, os padrões de comportamento que a gente tem, de que quando uma mulher fala, acontece muito, né? Tem pesquisas que mostram que aí as pessoas já começam a pegar um lápis e ficar mexendo, e a olhar para o chão, e a começar a escrever, sendo que a gente deveria ser os principais apoiadores dessas pessoas que não têm tanto lugar de fala, que não têm a fala tão valorizada. Então, a gente conseguir apreciar, de prestar atenção, escutar o que essa pessoa quer dizer, apoiar o que essa pessoa tá dizendo, discutir, entender que essa pessoa, por ser mulher, não é infantil, não é uma criança e não precisa ser tratada de tal forma, mas a gente conseguir enxergar que essa pessoa, ela tem a mesma capacidade que a gente, né? Então, nesse estudo, a gente, alguém colocou aqui, a Carla, tem uma frase que diz: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Custei a entender isso, mas significa mais ou menos que quanto mais distante do elogiado esteja o elogiador, mais eficácia terá o elogio para consagrá-lo. Então, se eu me elogiar, a eficácia será zero, entende? Então, tenho dificuldades para falar das minhas qualidades, sabe? Tá, então o que é que você propõe com isso? Que o elogio venha de fora e não de dentro? Explica aí pra gente, Carla. Tô querendo escutar a sua voz. Não tô conseguindo escutar, Carla. Seu microfone abriu, mas a gente não tá conseguindo Consegue me escutar. ouvir agora? Agora sim. Ô, Carol, esse é um assunto bem complicado, porque a gente aprende, né, que como para sobreviver, a gente precisa meio que se fazer de tapetinho, entende? Não mostrar as verdadeiras qualidades, porque senão o ódio é geral, né? E Acontece isso. né, tanto por homens quanto por mulheres, e quanto mais nós somos atravessadas por algumas coisas, ou até privilégios, ou algumas características genéticas, além de tudo, pior fica. Então, né, se a pessoa acaba sendo, né, por exemplo, mesmo mulher ou homem, mas sendo não típico, né, então vai ficando mais complicado na sala de aula, né, onde for. O que eu sugiro, eu tenho bastante dificuldade, sabe, em relação a isso, em relação a confiar em mim mesma, né? Porque eu até já fiz isso muito, mas Ellen White fala que eu tenho que desconfiar de mim. E aí eu passei por várias coisas na vida que, quando eu confiei, era bom, era ótimo, mas chegou um momento que aquilo foi demasiado e ficou ruim. Então é algo que na minha cabeça não está bem formado, né? Quando que eu tenho que me elogiar e quando eu tenho que parar? Quando que eu tenho que dizer qual é que aquela, né? Dizer assim, olha, eu tenho experiência em tal e tal e tal, né? Me respeite por isso, tal. Ou quando eu devo simplesmente que outra pessoa enxergue a partir de outras coisas, entende? É difícil, Sim. é bem complexo, não sei o que dizer. Ninguém disse que seria fácil. O que a gente está propondo é que a gente sabe que a gente estuda aqui parece muito simples, mas para a gente praticar tem as nossas dificuldades, mas a nossa experiência vem disso. A gente vai passar por isso, né? A gente vai experimentar da maldade que existe no mundo, mas a gente também vai experimentar do poder de Deus para a gente ver o que ele propõe para a gente, né? Então, você está falando um negócio aí, esqueci o que eu ia te dizer. Tá, a gente pode ver então aqui como a gente pode ter um entendimento errado sobre modéstia, que pode ser utilizada a modéstia como uma arma para desigualdade, e a modéstia é algo que a gente deve guardar no nosso coração e que a gente deve viver. Mas a gente vive em um mundo em que a modéstia é exigida de um grupo, enquanto é socialmente aceitável para outro grupo não ser modesto. E isso coloca as mulheres em desvantagem dentro da sociedade.
Então, que a gente possa ser consciente desse aspecto da nossa cultura e que a gente possa reduzir o impacto dessa cultura babilônica em que a gente vive ao a gente se relacionar com as pessoas que estão à nossa volta, sendo porto seguro, sendo pessoas que fazem bem para as pessoas que estão à nossa volta. O Avelino colocou: devemos saber o propósito de cada um e fazer valer apenas o que temos dentro e fora, né? Como assim? Não entendi, não. Explica aí, se você puder. Se puder abrir o microfone, melhor, tá? Ao caráter. Rê? Então, Carol, um outro ponto também é que muitas vezes a modéstia é mal interpretada, né? A modéstia é interpretada como fraqueza. Então, você, quando se apresenta uma mulher que tem modéstia na sociedade, você se apresenta como uma mulher fraca. Porque o empoderamento da cultura é através de artifícios que na modéstia a gente não vai usar. Em muitas, na verdadeira modéstia, você não vai usar. Então, já é visto como uma mulher enfraquecida, fraca, porque não tem o empoderamento, vamos colocar aí, de um salto, de um batom, de maquiagem, de todos os tratos que possa haver. Então, a primeira visão, muitas vezes, na sociedade, é já de uma mulher fraca, infelizmente. E quando você se posiciona para mostrar a sua força, então aí você já é um enfrentamento, já é visto como um enfrentamento. É bem delicada essa situação. E quando eu falei da terapia, é porque, assim como a Carla colocou aí, nós temos muita dificuldade de, em primeiro lugar, aceitar, né, as nossas capacidades e revelá-las, né? A gente tem bastante dificuldade, a gente muitas vezes sabe que é capaz, mas tem dificuldade de revelar devido todas as circunstâncias de experiência de vida e até mesmo enquanto mulher. Então, eu volto a falar da terapia, que é muito importante, ajuda muito, muitas mulheres, até mesmo a exercer essa modéstia a partir do momento que ela se conhece e se entende como capaz. Muito obrigada, Rê. Então, com a fala da Rê, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Espero que a gente possa pensar mais sobre isso e que também a gente possa discutir mais conforme a gente for aprendendo, tá bom? O Avelino Benjamin colocou: a essência da vida, eu acho, é saber realmente quem sou e não aquilo que os outros dizem de mim. É uma barreira grande que precisamos quebrar. Sim. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigada, Pai, pela tua palavra, que nos liberta e que nos ajuda a enxergar como nós temos que tratar as pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor nos ajude, nos capacite a termos coragem de não abaixar a nossa cabeça em um mundo que diz que nós precisamos estar em um lugar de submissão e que nós façamos isso com amor, de acordo com a verdadeira modéstia que o Senhor nos mostra, que nós possamos ser, sim, pessoas humildes, que nós possamos, sim, aprender com os nossos erros, reconhecer que não vamos estar certos em tudo, mas que nós também, através de primeiro amar o nosso próximo, em primeiro reconhecer aquilo que o nosso próximo faz e que as nossas próximas fazem, que o nosso amor também, a nossa autoestima também seja curada através dessa regra que o Senhor colocou para a gente, amar como o Senhor amou.
Mais do que o Senhor amou a si mesmo, o Senhor nos amou mais a nós. E isso é um segredo muito grande para a nossa felicidade. Que nós possamos, então, nos levantar, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe a cada um de nós aqui. No nome de Jesus, amém.